Oi, gente, Keila Barreto aqui falando com você e eu quero falar sobre os seus pensamentos, sobre os nossos pensamentos. Você já parou para pensar no que você tem pensado? É uma pergunta meio estranha, mas realmente, você já pensou no que você tem pensado? Nós já falamos anteriormente em outros vídeos que um pensamento gera uma emoção e uma emoção gera uma atitude. E a nossa atitude traz resultados. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. A nossa vida, a mudança de chave, a virada de chave na nossa vida começa aqui, ó, nos nossos pensamentos que guia as nossas emoções e as nossas atitudes. Muitas vezes a gente ouve falar em psicologia positiva, mas a gente pensa, as pessoas pensam que psicologia positiva é aquela coisa de você negar o que está acontecendo, fingir que não está vendo nada e está tudo bem, tudo é lindo, maravilhoso, eu vivo no fantástico mundo da Alice, no País das Maravilhas. E na verdade, psicologia positiva não tem nada a ver com isso. Ela surgiu na década de 50 com Abraham Maslow, um psicólogo. Começou lá ele estudar e aí ficou tão famoso pela criação da pirâmide das necessidades. Mas essa psicologia lá nos anos 50, 60 não teve tanto impacto, porque o mundo vivia sofrendo com o impacto da Primeira e Segunda Guerra. Então não floresceu a psicologia positiva. Mas depois outros psicólogos, outras pessoas começaram a estudar o tema. Então ela voltou à tona lá nos anos 90, começou novamente a ser conhecida. Psicologia positiva não é negar as coisas ruins que estão acontecendo, muito menos fingir que não está vendo nada. As emoções negativas, elas são necessárias e elas podem sim contribuir na nossa vida, nosso aprendizado. As emoções negativas fazem parte do ser humano. Então, por vezes, nós vamos ter tristezas, angústias, isso é natural. E é importante para o nosso amadurecimento. Isso não é psicologia positiva. O que é psicologia positiva? O que é ruim é ignorar as emoções positivas. Psicologia positiva é a ciência do bem-estar. É a ciência que estuda o cérebro, como que nós podemos ter o bem-estar. E ela é baseada em 5 eixos: emoções positivas, relacionamentos, engajamento, realização e sentido. Então não tem nada a ver com simplesmente ignorar as coisas ruins, mas é não focar somente nas coisas ruins. É sempre lembrar que existe também emoções positivas. E é isso que nos leva adiante, é isso que nos faz bem. Mas o que seriam essas emoções positivas? Não é simplesmente alegria, felicidade. Mas emoções positivas têm outros sentimentos, outras emoções: esperança, inspiração, curiosidade, diversão, aquele orgulho bom da autoeficácia. Nossa, eu fiz algo bom, isso foi bom. Gratidão, serenidade e amor. Tudo isso são emoções positivas. E quando a gente fala em psicologia positiva, a gente está dizendo, vamos cultivar essas emoções positivas que nós temos. Só que o nosso cérebro, no decorrer do tempo, aprendeu a dar ênfase nas emoções negativas. Você já percebeu? Quando alguém faz uma coisa boa, ninguém nem fala, mas vai fazer uma coisa ruim. É assunto para mais de metro. Por quê? Porque as emoções negativas, elas são agudas, elas são intensas. Já as emoções positivas, elas são brandas, são calmas, são sutis. E na verdade, nós só sentimos falta dela quando ela nos faz falta. Então nós percebemos
que existia algo bom, que era uma emoção positiva. Então, quando a gente não está sentindo essa alegria, essa esperança, essa inspiração, essa curiosidade, essa diversão, gratidão, serenidade e amor, quando ela está ausente nas nossas vidas, então que nós percebemos. Mas quando ela está presente, muitas vezes passa despercebida. E existe também as emoções neutras. O que seriam emoções neutras? O tédio. O tédio é aquilo que... ausência de emoção. Apatia. Tédio, não tenho vontade de fazer nada. Eu não sinto nada. Isso é uma emoção neutra. E você sabia que tem pessoas que preferem ter emoções negativas do que ter o tédio? Por quê? Porque tem gente que são movidas por desafios. Então, quando ela está com raiva, quando ela se sente desafiada, ela vai lá e consegue produzir. Ela prefere isso do que o tédio. A criança, às vezes, também. E aí que eles aprontam arte, aquelas artes, sobe na cadeira, faz isso, faz aquilo. Para quê? Para chamar atenção, para ter alguma emoção, porque o tédio é terrível. E todos nós podemos ter tédio. A gente pode estar num lugar maravilhoso, mas se não tem nada para fazer, a gente vai sentir aquele tédio. Poxa, eu queria fazer alguma coisa. Então que a gente percebe que nos está faltando as emoções positivas. E aí que nós percebemos a falta que ela nos faz. Lembre-se, nós já falamos isso também anteriormente, que tudo que nós focamos cresce. O que a gente foca cresce. Então, se você fica pensando muito em algo, observando algo, aquilo vai crescer. Eu já te falei de um exemplo de um carro. Por exemplo, você compra um carro agora e você nem notava que tinha tantos carros assim na cidade. Mas quando você compra aquele veículo, você vai andar com ele na cidade, você percebe quantos carros iguais. Nossa, eu nem sabia que tinha tanto carro assim, dessa mesma marca aqui rodando. Por quê? Porque agora os seus olhos estão focados naquele carro e naquela marca. Tudo que você foca cresce. Então, se nós focamos nas emoções negativas, o que vai acontecer? Elas vão crescer. E a psicologia positiva, ela vem dizendo que nós temos que focar nas emoções positivas, porque ela vai nos fazer fortes, vai nos fazer sermos resilientes. E ser resiliente, você já sabe muito bem que é passar por uma adversidade e voltar ao seu estado normal e bem melhor ainda, mais forte, como uma mola. Uma mola estica e volta ao seu estado inicial. E assim é a resiliência. Eu sou alegre, eu sou forte, passei por alguma adversidade, foi conturbado, mas eu voltei novamente a ser alegre, a ser forte e a ser mais resistente ainda. Por quê? Porque eu soube desenvolver a resiliência. E a psicologia positiva, ela nos faz resilientes. Se nós começamos a cultivar essas emoções positivas, esquecer um pouquinho das emoções negativas, a nossa vida vai ser muito diferente. Existem pessoas que têm um péssimo hábito de ruminação mental. Você já ouviu falar isso? Ruminação mental? Se você já ouviu, escreve aqui nos comentários, já ouvi. Se não, escreve, nunca tinha ouvido falar. Ruminação mental vem do verbo ruminar mesmo, como o boi, a vaca, que vai se alimentar do capim e fica mastigando aquilo, mastigando. Aí ela engole, vai para um lugar lá antes do estômago dela, que as pessoas, muitos dizem que ela tem 2 estômagos, depois volta de novo na boca, ela fica ruminando, e quando volta, aquele bolo volta maior. E aí ela lança de novo, volta de novo, e aquele alimento fica aquele bolo bem maior. Ruminação mental é assim. Você fica pensando naquilo negativo que aconteceu. Por exemplo, alguém te distratou. Bem, um parênteses aqui. Se alguém distratou você, o problema não é seu, é da pessoa. Ela deve estar com algum problema, porque pessoas feridas ferem. Então, aquela
pessoa te maltratou e você fica pensando naquilo e remoendo aquele acontecimento, ruminando aquele pensamento. Gente, ele falou isso, ele olhou desse jeito. Depois você volta, olha, ele falou isso, ele olhou. Aquilo, toda vez que você fica pensando novamente, ele vai crescendo. E aquilo que era desse tamanho, aquele problema que poderia ser resolvido facilmente, virou um problemão e você não consegue mais digerir aquilo, porque ficou em ruminação mental. Quando acontece algo ruim nas nossas vidas, realmente nós nos abalamos, mas nós temos que olhar para frente. Não, eu não vou ficar remoendo isso, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de humilhação, de rejeição, não. Então eu vou observar as emoções positivas que eu tenho, pensar nelas e focar nelas. Olha, eu quero te falar sobre um livro muito especial. Investir. É esse livro aqui, ó, Em Busca do Sentido. Ele é de Viktor Frankl. Ele é um sobrevivente do Holocausto. E ele conta nesse livro a sua biografia. E como ele venceu esse momento tão difícil, onde tantos e tantos perderam a vida. Ele cultivou as emoções positivas. Ele lembrava dos momentos que ele passou feliz ao lado da sua esposa. Então aquilo foi alimentando o seu coração. No seu cérebro ele começou a viver novamente aquelas emoções alegres, aquela emoção de alegria, de gratidão. Então aquilo fez com que ele continuasse, aquilo deu força, ele cultivou isso e ele trazia na memória dele esses momentos. Esse foi a virada de chave na vida do Viktor. Isso fez com que ele conseguisse sobreviver a tamanha tormenta, tamanho desastre na sua vida. Ele focou nisso e começou a pensar. Poderiam bater no corpo dele, mas a sua mente estava livre para cultivar as emoções positivas. E não somente ele nesse livro, mas a Bíblia, sabia que ela traz isso também? Lá em Lamentações, capítulo 3, de 21 a 24, o profeta Jeremias, ele fala algo maravilhoso. Ele estava passando um tempo terrível, um tempo de desolação do povo de Israel, mas ele diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, tempos bons, emoções boas, nós temos que cultivar na nossa memória, porque isso vai fazer nós vencermos e sairmos das situações ruins com muito mais facilidade. Pensar em emoções positivas não é ser otimista cego, não é pensar que tudo está certo, não, mas é saber que este problema, essa dificuldade, esse momento difícil vai passar, a tempestade vai passar, o sol volta a brilhar a cada manhã, mesmo que existam dias nublados, dias chuvosos, o sol brilha novamente. Então é isso que tem que nos manter em pé, e nós podemos tirar uma lição de todas as aflições que nós passamos. Como assim? Eu posso tirar lição disso tão ruim? Pode sim. Você pode aprender lições valorosas que muitas vezes nós aprendemos só no vale, muitas vezes nós aprendemos só no deserto. Lições valorosas que vai fazer com que nós sejamos muito mais fortes, muito mais empáticos, muito mais solidários. Isso é muito importante. Quando nós temos sentimento de gratidão, ativa um núcleo do nosso cérebro que se chama núcleo accumbens. Esse núcleo é responsável pela área de recompensa do nosso cérebro, de prazer. Então, quando nós somos gratos, esse lado do nosso cérebro é ligado e ele derrama no nosso corpo, através dos neurotransmissores, o prazer, a tranquilidade, o bem-estar. E quando isso está sendo liberado no meu corpo, não tem lugar para tristeza, angústia, aflição, porque as duas coisas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu quero te dizer que as emoções positivas são a base da resiliência psicológica. Cultive as emoções positivas. Pense naquilo que você está pensando e elimine do seu pensamento
coisas ruins, aqueles momentos difíceis que você passou. Não foca tanto não dá tanta ênfase. Dê ênfase, traz à sua memória as coisas boas que você viveu, as coisas boas que você conquistou, e isso vai te ajudar a ser muito mais resiliente e ter uma vida abundante.